Estamos com saudade, tá? E essa vinda aqui é muito bom para poder matar um pouco da saudade, dessa realização do culto e deste contato que é muito importante, amém? E hoje nós estamos em um domingo que é o domingo da ressurreição de Cristo, e um domingo que o mundo celebra a Páscoa. E eu quero trazer nessa noite algo ao coração dos irmãos, porque o nosso Deus é um Deus festivo. Ele gosta de festa. Ele é o Deus vivo, é um Deus que gosta de festa e gosta que o seu povo esteja festejando sempre. Deus, ele faz festa até mesmo na morte dos santos. Morrer com Cristo é ter festa no céu. Então, Deus, ele faz festa até mesmo na morte dos santos. Então, ele é um Deus festivo. E como Deus escolheu a nação de Israel para poder amar de uma maneira especial, eu quero trazer para os irmãos nesta noite algo que não é novo, você já ouviu, mas que talvez você precisa relembrar alguma coisa. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que algumas festas do povo de Israel eram importantes para serem lembradas por algum motivo. E a Páscoa, ela foi celebrada pela primeira vez. A primeira celebração da Páscoa, deste dia que nós estamos hoje, ela foi quando Israel ainda estava no Egito, próximo da libertação do povo de Israel, de deixar de ser escravos no Egito para poder vir e adorar ao Senhor em uma terra que manava leite e mel. A palavra de Deus, ela nos mostra assim. E então o Senhor, ele preparou o seu povo para aquele dia da libertação. O Senhor, ele preparou o seu povo, ele colocou uma ordem sobre o seu povo ali no Egito, preparando-os, dizendo para eles: se preparem, prepara um cordeiro, mata-o, pegue o sangue, passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, nas portas de cada casa, porque o anjo da morte vai passar no Egito, e quando o anjo da morte passar e não ver o sangue aspergido nas portas, ele vai entrar, porque ele sabe que ali não habita um israelita. E então ele vai entrar e ferir os primogênitos daquela família. Então a Páscoa, ela foi instituída nesta época, quando Deus ordenou o seu povo para estar ali, preparando este evento, esta celebração, e ainda disse para eles: asse a carne do cordeiro, do animal que será sacrificado, e coma somente assado. Não podia cozinhar, não podia fritar, teria que ser assado. E então Deus ordenou ao seu povo dessa forma, preparou o seu povo e trouxe então, naquele dia a qual o Senhor falou, o castigo sobre a terra do Egito, sobre o povo do Egito, que escravizava o povo de Deus, os israelitas. E então, assim, aconteceu que, quando o anjo da morte passou, e ele viu aspergido o sangue nos umbrais da porta,
ele passava por cima daquela casa, daquela moradia ou daquela residência, porque sabia que ali era um povo escolhido de Deus que morava naquele lugar. Então estavam protegidos pela graça de Deus, e a graça de Deus, ela estava sobre aquela família. Por isso o anjo da morte não podia entrar. Então a Páscoa, essa primeira Páscoa, ela foi realizada ainda no Egito pelo povo de Israel. E o Senhor disse para o povo: e ficai-vos preparados, porque quando o anjo da morte passar, quando o anjo ferir os primogênitos do Egito, quando acontecer então a matança dos primogênitos, vai acontecer que o coração de Faraó, ele se amadurecerá, ele se amolecerá, e ele permitirá que o meu povo venha sair do Egito, venha ganhar a liberdade, venha estar então rumo a uma terra que eu prometi a meu povo, uma terra que mana leite e mel. Então estejam preparados, estejam prontos, comam a carne do cordeiro, preparem-se, fiquem todos com seus sapatos, as suas armas em mãos, porque no momento que vocês ouvirem a ordem de Faraó, dando a permissão para que vocês possam sair do Egito, que vocês então saiam rapidamente e comecem a marchar para o lugar onde eu tenho preparado para cada um de vocês. Então, a Páscoa, nós notamos que hoje se comemora esta festa nas nossas nações, e são através de chocolates, ovos de Páscoa, são através de um símbolo que colocam como o coelho, e não tem, na palavra de Deus, não tem esse simbolismo. Nós podemos dizer como cristão que a Páscoa para nós é realmente um motivo doce, pode até ter colocado um chocolate, porque é um momento de exaltação do povo de Deus, quando foram libertos pela graça do Senhor, e então saíram debaixo do jugo da escravidão. Então a primeira Páscoa, ela foi realizada, ela foi ministrada ainda no Egito. E a palavra de Deus, ela nos mostra em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 11 ao 27, que o Senhor, quando ordenou, o Senhor ainda deixou um estatuto como uma ordem para o povo de Israel, que todos os anos, após saírem do Egito, todos os anos após a liberação, a libertação ali da escravidão no Egito, eles teriam que comemorar esta Páscoa. Esta festa era lembrança de que o Senhor derramou a sua graça e o Senhor libertou o povo do cativeiro no Egito. Então é importante você entender que a graça de Deus, ela superabundou naquele lugar, lá no Egito, quando ainda o homem, ele tinha-se como poderoso, Faraó, ele tinha como sendo o homem mais poderoso na face da terra, que ninguém quebraria a sua norma, ninguém quebraria a sua palavra, ninguém iria acabar com o seu decreto. E o decreto que ele tinha feito era a escravidão do povo de Israel. E o Senhor então, com a sua graça, ele trouxe para o povo de Israel essa liberação, essa libertação, e então tiraram do cativeiro o povo de Israel, e eles marcharam para uma terra que o Senhor havia prometido. Porque o Senhor, Ele é fiel naquilo pela qual Ele promete, naquilo pela qual Ele fala. Se o Senhor falou, vai acontecer.
Se o Senhor não falou, não acontece. Porque tudo depende da ordem de Deus. E vários exemplos nós temos, bíblicos, de que quando Deus fala, pode cair o que for, pode acontecer a tempestade que for, vai acontecer. Porque Deus é o Deus que tem o controle de tudo. É o Deus vivo. E Deus havia dito para o povo de Israel: se preparem para que vocês possam participar da Páscoa, possam participar desta festa e possam estar preparados, porque eu vou passar com o anjo da morte, e esta é a última pena que eu tenho para o povo do Egito. E então aconteceu que o anjo passou e houve a liberação, e Israel pôde, ano após ano, estar comemorando a Páscoa, celebrando a Páscoa, porque lembravam como estatuto perpétuo do dia em que o Senhor os livrou lá do cativeiro, lá do Egito. Então hoje se comemora a Páscoa, uns trocam chocolate, igual hoje ganhei também, né? Muito doce, gostoso. Como chocolate sim, gosto. Mas o verdadeiro sentido desta época é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. É algo muito mais profundo do que o mundo coloca para nós, coloca para a humanidade. Porque há uma profundeza muito grande. E nós vamos poder, quando entrarmos na mensagem, nós vamos poder entender essa profundidade nos dias atuais. Porque no Antigo Testamento era assim que se comemorava a Páscoa, no Antigo Testamento. E o amago do evento da Páscoa foi a graça de Deus derramada sobre o povo de Israel. Porque ninguém poderia, nenhum homem poderia livrar aquele povo das mãos de Faraó. Porque Faraó, ele era poderoso na terra, ele comandava todo o Egito e várias outras nações, o seu reinado era muito grande. E ele era como se fosse um dominador, e era muito temeroso. O povo tinha medo, os outros reis tinham medo de Faraó. E então, ninguém podia, como ser humano, livrar o povo de Israel, ali do Egito, da escravidão. Então por isso o Senhor instituiu essa festa. Deus, ele, tão festeiro que é, ele tinha as festas dos tabernáculos, o dia da expiação, o ano novo, a festa das trombetas, festa dos Pentecostes ou das sementes, e também as primícias, os pães asmos, a festa de Purim e a festa da Páscoa. Então são festas anuais que o Senhor colocou sobre ali o povo de Israel, para poder estar lembrando algo que o Senhor fez por eles. E a festa da Páscoa não foi diferente. E nós queremos que os irmãos entendam que muito se faz no dia de hoje em querendo enganar a população, querendo tirar o brilho desta festa, que o brilho principal é a graça de Deus sobre a nação. O brilho principal foi a graça de Deus derramada sobre Israel, onde alcançou ali o seu objetivo, tirando-os e libertando-os do Egito. E nós temos nos dias de hoje também algo tremendo para falar, porque a palavra de Deus nos dias atuais
nos momentos a qual nós estamos passando, nós vimos que depois que o povo saiu de lá, muita coisa aconteceu, e então chegou uma época em que realmente veio então acontecer algo tremendo, porque a população, ela começou a se perder, o povo começou a deixar de lado as escrituras sagradas, os mandamentos de Deus, o povo começou então a estar preocupado apenas com o seu bem-estar, o povo não queria saber das coisas espirituais, e então o Senhor, Ele viu que Ele precisava intervir em meio à humanidade. E o Senhor então, Ele olhando do céu, Ele procurou alguém que pudesse ser o Cordeiro de Deus nessa terra. Em todos aqueles que Ele procurou, Ele não encontrou nenhum que era perfeito, porque assim como lá no Egito o Senhor exigiu que o animal do sacrifício fosse perfeito, que o animal que fosse escolhido seria um animal, um cordeiro novo, com no máximo 1 ano de idade, perfeito, sem defeito nenhum, para poder ser sacrificado. Assim também o Senhor precisava de alguém perfeito para poder resgatar a humanidade que estava se perdendo. Sabemos que havia uma perseguição muito grande em meio àqueles que ainda estavam pensando em continuar, mas as mazelas da vida estavam acabando, levando ali a sua fé, detonando com a humanidade. E o Senhor então, Ele fez algo maravilhoso para a nossa nação, para a humanidade. Ele olhou para o seu lado e tinha Jesus Cristo, o seu Filho amado, e Ele disse: terá que ser você, meu filho. Aleluia. E amados, como hoje nós estamos vivendo o dia da Páscoa, é o dia da ressurreição de Cristo Jesus. O dia também que nós lembramos que o Senhor Deus nos deu um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro segundo Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a qual Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou
pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu ao chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amados, como hoje nós estamos para falar de um fato real que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, podemos dizer que Deus, Ele querendo completar a sua obra, Ele precisava de alguém que era justo, que era íntegro, que não tinha pecado, que não tinha mancha, que não tinha culpa alguma, para poder resgatar a humanidade. E eu quero dizer que Deus, quando Ele percebeu que não encontrou ninguém da face da terra, e quando Ele disse, Ele passou essa missão para o seu filho. O seu filho sabia que era uma pesada missão, porque nem eu, nem você teremos condições de saber o peso do nosso pecado na cruz do Calvário. Por mais que tentamos imaginar, há alguns anos atrás foi escrito e foi feito um livro e também um filme sobre Jesus Cristo. E então eu pude ver aquele filme, e eu quero dizer para os irmãos que o sofrimento que passaram naquele filme não é nada parecido com o que Jesus realmente sofreu naquele dia, naquela sexta-feira pela qual Ele foi condenado, na sexta-feira da paixão. Foi algo que puderam mostrar que nós pudéssemos estar entendendo que houvera um sofrimento, mas não era um sofrimento igual ao que Cristo passou. E ainda assim, como seres humanos, nós podemos contemplar quão grande foi aquele ato de sofrimento que foi passado naquele filme. Imagina na realidade, onde, quando aconteceu na crucificação, que Jesus, sendo condenado, não tinha culpa alguma, como cordeiro mudo, Ele permaneceu diante daqueles que estavam acusando de alguma culpa. E Jesus, sabendo que Ele precisava permanecer fiel, porque a missão dele era passar por aquela cruz. A missão a qual Deus deu para ele era passar por um sofrimento de carregar uma cruz que não tinha uma madeira trabalhada, era uma madeira grossa que ela feria a sua carne. O Calvário, uma madeira pesada. E então, Jesus estaria passando como homem sem a ajuda do seu pai, porque o seu pai não podia estar ali ajudando, porque senão seria fácil para ele vencer aquela situação.
E Jesus então, naquele momento, ele sabia que estaria somente ele para cumprir aquela missão, mas ele foi fiel. E a palavra de Deus, ela nos mostra hoje, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, que quando chegou-se no domingo, depois que Jesus havia padecido na cruz, sido condenado, sido cravado naquela cruz, tiraram o seu corpo. José então pediu permissão para poder então pegar o corpo de Jesus e colocar em um sepulcro, e assim deram ele permissão, colocaram. E o governador da época chegou ao seu conhecimento, através dos soldados, que ele, os nossos irmãos, poderiam roubar o corpo de Jesus, esconder em algum lugar e dizer para a humanidade que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas como Deus é Deus e não falha, como Deus é poderoso e tem o controle de tudo, e nem a morte pode com Deus, aconteceu então que, ao permitirem que José pegasse o corpo de Jesus, colocasse naquele sepulcro, que era um sepulcro novo, onde ninguém havia sido ainda colocado. Quando colocaram então, arrastaram-se uma grande pedra para fechar aquele sepulcro. Mas o povo de Deus, os nossos irmãos da época, eles não estavam satisfeitos com aquela situação. Eles sabiam que algo ainda iria acontecer, porque ele tinha prometido que ele voltaria para buscar os seus. E então, como ele voltaria para buscar os seus, se ele tinha sido visto morto pela humanidade? E então, aconteceu que Maria Madalena, no terceiro dia, pela madrugada ainda escuro, ela levantou e ela foi de caminho ao sepulcro para ver onde haviam colocado Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. E então, quando Maria Madalena chegou naquele sepulcro, ela ainda não pôde olhar dentro do sepulcro. De longe ela viu que a pedra estava removida. Ela percebeu que alguém tinha retirado ali aquele corpo. Aquela pedra já não estava mais fazendo uma porta naquele sepulcro. E de longe ela percebeu que o sepulcro estava vazio. Glória a Deus, o sepulcro está vazio. Aleluia. E então, quando Maria Madalena percebeu que o sepulcro estava vazio, Maria Madalena então voltou correndo para os discípulos, para poder informar os discípulos que o túmulo estava vazio. Ao local onde colocaram Jesus estava vazio. Eles haviam levado o corpo de Jesus e eles não sabiam onde havia colocado o corpo de Jesus. Para Maria Madalena estava dessa forma: eles haviam retirado o corpo de Jesus ali daquele sepulcro. E então Pedro, ele se levantou e, correndo para o sepulcro, juntamente com o discípulo, como a Bíblia afirma, que o outro discípulo a qual Jesus amava. Não que Jesus não amava os outros discípulos, mas alguém que sempre se destaca e que o amor ele fica mais chegado. E assim também foi com aquele outro discípulo. E alguns estudiosos, eles afirmam ser João, a qual, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele pôde dizer para Maria: eis aí o teu filho. E ele deu ordem para João: cuidai dessa mulher. O interessante é que em qualquer situação, Jesus, ele não visa os seus interesses,
ele não visava a sua pessoa, ele sempre estava visando a humanidade, o seu próximo, a nossa vida. E então, Pedro, correndo, o outro discípulo conseguiu correr mais apressadamente do que a Pedro, e ele foi e chegou primeiro. E quando ele chegou naquele túmulo, ele pôde perceber que realmente a pedra que fechava aquele sepulcro estava removida. Alguém havia removido a pedra do sepulcro e que não havia ninguém lá dentro do sepulcro. E ele ficou aguardando a chegada de Pedro. Quando Pedro então chegou, Pedro ousadamente chegou e entrou para dentro do sepulcro. Abaixando, entrou, e ele logo percebeu que os lençóis que envolvia o corpo de Jesus estavam no local, e um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que era colocado sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado em um canto daquele sepulcro. E segundo os costumes judaicos, segundo os costumes daquela região, a Bíblia nos mostra que aqueles homens, quando estavam em uma refeição, ou estavam repousando em alguma casa, se eles saíssem, se ausentassem do local e deixassem o lenço ou o guardanapo dobrado, separado em um canto, estava dizendo uma mensagem para aqueles que ali chegassem ou que estavam: eis que eu saí e eu volto. E esta é a mensagem que Jesus deixou naquele dia, na sua ressurreição, porque ele deixou o lenço que estava posto sobre a sua cabeça, ele teve o cuidado de dobrar o seu lenço, colocar em um canto do sepulcro, e então ele deixar aquela mensagem. E quando Pedro entrou, Pedro pôde perceber então aquele lenço colocado no canto ali daquele sepulcro. Pedro pôde entender: o mestre, ele saiu, ele foi a algum lugar e ele vai voltar, porque esta é a mensagem que ele deixou para nós. E amados, nós estamos hoje num dia, aleluia, que é um dia maravilhoso, onde se comemora a Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso Cristo, ele ressuscitou, ele não está entre os mortos, ele ressuscitou, ele apareceu para os seus, para muitos daqueles que estavam naquela região, ele apareceu para todos eles, ele comprovou, ele pôde mostrar a sua marca ali que ele teve nas mãos dos cravos que cravaram as suas mãos. Ele pôde então mostrar para aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando eles estavam andando desanimados, sem esperança, ele então apareceu, caminhou juntamente com ele, e quando chegaram no final da tarde, quando chegaram em um determinado lugar, onde, aleluia, a estrada ela continuava, mas havia uma aldeia para que eles pudessem repousar. Já era noite, os discípulos, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles podem dizer então: ei, onde você vai? À noite não é bom que você caminhe por essa estrada, venha, fique conosco, repouse aqui, e amanhã você continua com a sua caminhada.
e eles ainda não haviam percebido que era um mestre, Jesus Cristo, que havia ressuscitado. Eles então, quando o mestre, sem falar nada com eles, ele foi então encontro ali juntamente com aqueles homens, com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele entrou então para aquela aldeia, ele repousou, e quando então chegou, deram para ele um pedaço de pão, e ele dando graça, eles puderam então ver algo maravilhoso, comprovando que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles, quando Cristo levantou o pão para dar graça, eles viram então as marcas nas suas mãos dos cravos que haviam perfurado as suas mãos na cruz do Calvário. Então o Cordeiro Santo de Deus, ele foi colocado em nosso lugar, ele foi cravado em uma cruz por nosso motivo. Ele foi colocado naquela cruz por nossa culpa, pelos nossos pecados, por causa de nós. E nós precisamos entender que num dia como este, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele ressuscitou para poder então rasgar o véu que separava o homem de Deus, para poder então cumprir a missão que ele tinha, aleluia, colocado sobre os seus ombros. Ele cumpriu aquela missão e ele pôde então ser recebido nos céus. E ele então, rasgando o véu da separação, ele colocou então que a salvação de Deus alcance de toda a humanidade. Ele novamente trouxe de volta aqueles que ainda estavam desanimados, como aqueles discípulos que estavam no caminho. Eles estavam desanimados, mas quando eles viram que o Mestre ressuscitou, quando eles reconheceram que Jesus havia ressuscitado, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, sabemos que aqueles que estavam ali, Tomé não estava na primeira aparição. Quando então Jesus Cristo apareceu para eles, houve um renovo na vida de cada um deles. Eles puderam renovar as suas forças, eles puderam então entender, aleluia, que nada havia acabado, que a promessa de Deus ainda estava de pé, que havia uma cidade preparada, aleluia, para aqueles que permanecem firmes na presença do Senhor. E é importante você entender que a salvação, ela está posta através de Jesus, que o Cordeiro Pascual, o verdadeiro sentido é para provar que ainda há salvação, que a porta da salvação está aberta para nós, para aqueles que querem obedecer a palavra, aqueles que querem obedecer os mandamentos que o Senhor deixou para nós, aqueles que querem seguir os passos de Jesus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que querem andar pelo caminho da verdade. Sabemos que não é fácil, meus queridos, sermos separados em um mundo corrompido como nós estamos no dia de hoje, em um mundo em que os homens, eles apenas pensam em se dar bem, em riquezas, em bens materiais. Estão esquecendo que após esta morte física, nós temos uma vida espiritual para viver. E queira o homem, queira não, uma hora vai acontecer. Jesus Cristo pode voltar, como ele deixou lá no sepulcro que os colocaram, aquele lenço que era posto sobre a sua cabeça, como ele deixou aquela mensagem, dizendo que ele foi a algum lugar. E nós sabemos, como cristão, que Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos,
na sua ascensão, ele ascendeu-se aos céus, ele subiu, ele voltou para Deus, assentou à destra de Deus Pai, e ele está aguardando a ordem de Deus para voltar e buscar a sua igreja, para voltar e buscar a sua noiva, a noiva adornada, preparada, que está pronta para receber o noivo. Assim como no Egito, o Senhor deixou uma ordem para os israelitas estarem preparados no momento da ordem em que Faraó liberasse o povo, libertasse o povo, e eles saíssem rapidamente. Também Jesus Cristo, ele nos deixou essa palavra, que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que pode nos purificar e que nos purifica de todo o pecado. É o sangue deste Cordeiro Pascual que foi derramado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou e ele então deixou essa mensagem: eis que eu vou para o meu Pai, e eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma palavra profunda para aqueles que querem viver e seguir a verdade. Não é uma história, não é um fato que nós estamos contando que é inventado pelo homem, que é inventado por alguém para poder querer então se beneficiar deste fato. É algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É algo que foi relatado por aqueles que realmente viram Jesus Cristo ressuscitado. É algo que ficou escrito, que ficou registrado, para que nós pudéssemos estarmos preparados para o evento maravilhoso que ainda há de acontecer, a volta de Jesus. Este Cordeiro Pascual que veio resgatar esta humanidade, que veio resgatar a minha vida e a sua vida. O Cordeiro Pascual que entregou-se sem culpa nenhuma numa morte de cruz. E aquela morte, na época, para os irmãos terem uma ideia, a morte de cruz era a morte mais humilhante da época. Era quando alguém era condenado a morrer na cruz. E algo agravante com a morte de Jesus é que estudiosos afirmam que naquela época, quando alguém era condenado a morrer em uma cruz, eles não eram pregados, eles eram amarrados na cruz, pendurados na cruz, colocados lá até chegar o momento da sua morte, porque não aguentariam. E com Jesus foi diferente. O justo, o santo, o separado de Deus, aquele Cordeiro Pascual foi diferenciado, porque eles pregaram na cruz do Calvário Jesus Cristo, o justo. Eles pregaram, eles cravaram nas suas pernas, nos seus pés, os cravos, e nas suas mãos. E Jesus não foi amarrado. Jesus pôde sentir a dor daqueles cravos penetrando a sua carne, os seus ossos,
atravessando o seu braço. Isso foi por mim e foi por você. Algo pesado para alguém que não tinha culpa, mas ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, era o único que poderia suportar aquele sofrimento. Era o único que poderia pegar a culpa, o pecado da humanidade, daqueles que até mesmo no dia de hoje não querem aceitar que Jesus Cristo morreu em uma cruz do Calvário, não querem aceitar que Jesus Cristo no terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, não querem aceitar que Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos, apareceu para algumas outras pessoas, e em um dado momento, na sua aparição, ele subiu aos céus, ele ascendeu-se, levado pelos anjos aos céus, e ele deixou essa mensagem que voltaria para buscar a sua igreja. Jesus Cristo ressurreto, ele pôde nos deixar essa mensagem, e quando ele deixou essa mensagem que ele voltaria, esta mensagem também, ela nos deixou de que ele ressuscitou e ele está para voltar e buscar a sua igreja. A ressurreição de Jesus é um fato real, é algo que aconteceu verídico, e a volta de Cristo é iminente. Jesus Cristo, ele está às portas, esperando a ordem de Deus, o Cordeiro Pascual, esperando a ordem de Deus, para vir então buscar a sua noiva, para completar a sua obra, porque ele morreu para trazer salvação à humanidade, ele morreu para perdoar os nossos pecados, ele morreu para nos trazer o acesso a Deus, o direito a estar morando na cidade preparada por ele. Ele é a porta de entrada, e a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos sermos, aleluia, medir a medida perfeita da estatura de Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 31, nos mostra que Jesus, ele ressuscitou. Ele foi nos preparar lugar, e nos mostra que ele voltará para buscar a sua igreja. Então é importante você entender que você precisa estar preparado, adornado, com os seus ouvidos atentos, porque quando ele voltar, será sobre as nuvens, e ele chamará o nosso nome lá de cima, e aqueles que estiverem atentos ouvirá o seu nome ser chamado pelo Cordeiro Pascual, para completar a sua missão, a missão do resgate da humanidade que quis seguir a sua verdade. Aleluia. Então lembre-se, num dia de domingo, o primeiro dia da semana, o terceiro dia após a morte de Cristo naquela cruz, ele ressuscitou, ele deixou testemunha da sua ressurreição, e ele voltou para o Pai, ele voltou a sentar à destra de Deus, e aguarda o momento de voltar para buscar a sua igreja. E nós podemos dizer nessa noite: Maranata, ora vem
Senhor Jesus. Porque o povo de Deus aguarda este momento glorioso. O maior evento e a promessa que ainda precisa ser cumprida. Promessa de Deus para o seu povo, quando Ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para buscar a sua noiva, a sua igreja. Que possamos então estarmos preparados, porque nós estamos vivendo dias em que a humanidade está vivendo uma pandemia. Hoje estão um pouco mais acomodados dentro da sua casa, mas antes dessa pandemia nós estávamos vendo a correria de um lado para o outro da população, o povo preocupado em estar ganhando dinheiro, em estar tendo uma vida em que possa acompanhar a evolução da economia, o povo esquecendo também um pouco de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. E aí veio a pandemia, onde a população, ela precisou frear, ela precisou parar um pouco, e hoje pode meditar um pouquinho. Estão atribulados, estão muitos preocupados com o que vai acontecer daqui para frente, com vacina ou sem vacina. Se chegar o seu momento, se chegar a sua hora, eu quero te informar que se Ele chamou a sua senha, você então terá que apresentar diante dele. E pode acontecer também do evento glorioso, Ele voltar para toda a igreja, para todo o seu povo, para toda a humanidade. E aí, o cumprimento da promessa. E não está longe de acontecer este evento, porque, segundo a palavra de Deus, ela nos fala que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E eu quero dizer para você, após Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus, começa uma nova contagem. E aí, já se passou o segundo dia, os 2000 anos. E nós estamos vivendo os primeiros segundos do terceiro dia. Então vivamos o dia de hoje como se o Cordeiro Pascual voltasse ainda hoje. Não que Ele voltasse no dia de amanhã, porque se nós vivermos o dia de hoje como se Cristo voltasse ainda hoje, nós vivemos o dia de hoje preparado para o encontro com Ele. E este encontro será maravilhoso para aqueles que estiverem preparados. Então prepara-te, porque esse encontro está muito próximo, segundo a palavra de Deus. Eu não posso dizer para você que vai ser amanhã, que vai ser no mês que vem, que vai ser no ano que vem. O que eu posso dizer para você é que será tão rápido, num abrir e fechar de olhos. Muito rápido. E se nós estivermos despercebidos, aqueles que estiverem despercebidos nem vão perceber, irão começar a procurar aqueles que tiveram o direito a entrar na cidade santa, aqueles que foram chamados o seu nome e sumiram, desapareceram. Vai ser um caos total nessa terra, onde nós vamos ver alguns carros em alta velocidade perdendo o controle, porque o motorista, ele era cristão, é um salvo, é um santo. Ônibus,
caminhões, aviões desgovernados indo para a destruição. Porque o piloto, o caminhoneiro, o motorista de ônibus, o padeiro, todos aqueles que aceitaram o Cordeiro Pascual, que viveram uma vida separada, preparando para um encontro com esse Cordeiro, estarão sendo resgatados do meio de uma população, de uma nação que, corrompida, não quis dar ouvido à palavra de Deus. Que estejamos preparados e que Deus, Ele venha estar segurando em nossas mãos para que nós possamos ouvir, aleluia, o nosso nome sendo chamado ali nas nuvens pelo Cordeiro. Que nós possamos estarmos preparados. A preparação é algo importante para o povo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.